A graça e a paz do Senhor a todos os irmãos esta noite. Os parabéns para toda a igreja por mais um ano de aniversário. Estamos aqui muito alegres, felizes por tudo que Deus Ele tem feito nesta igreja, neste bairro, nesta cidade. Que o Senhor Deus continue abençoando cada vez mais. A gente vai ler o capítulo 1, a gente vai ler os 3 primeiros versos. Amém, irmãos? Os irmãos encontraram? Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo é o título que a Bíblia traz aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém, irmãos? Senhor Deus, eterno Pai, estamos diante da Tua palavra, da história, Senhor Deus, dos Teus feitos no passado. E te pedimos a Tua bênção, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor faça nos compreender, Senhor Deus, o chamado e a vocação que o Senhor tem para as nossas vidas, hoje como sacerdotes reais, como profetas Teus, Senhor Deus, num mundo tão caótico. Ó Deus Santo, Deus misericordioso, tem misericórdia da Tua igreja. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O grave, baixar, por favor. Irmãos, essa história, ela é uma história extraordinária, que acontece por volta do ano 720 a 710 a.C., provavelmente. Jonas era um profeta que era da terra de Israel, e ele profetizou no tempo do rei Jeroboão II. Jeroboão II, ele tinha conseguido e estava reconquistando terras que tinham sido conquistadas pela Síria. E essa cidade, para onde Jonas é chamado aqui por Deus para ir, é uma cidade do maior reino que existia naquela época. Amós já tinha falado que a calamidade estava para vir sobre a terra de Israel. E Jonas aqui, ele é chamado para ir para uma cidade de Nínive. E diz o texto da Escritura que o pecado dessa cidade, ela tinha subido até a presença de Deus, a sua malícia subiu até a presença de Deus. Irmãos, e o que a gente percebe na leitura do livro todo de Jonas, na verdade é um homem muito, como posso dizer assim, principalmente a partir do capítulo 4, um homem que ele se ira e discute, e ele intenta propositar contra Deus. Ele intenta propositar contra Deus. O livro, ele fala sobre a soberania de Deus, sobre como Deus intervém na história. E se a gente pudesse descrever o que é missões, é a intervenção de Deus na história, trazendo pecadores para a salvação. Aqui vemos algo explícito de um povo que Deus tinha escolhido
e tinha chamado da terra do Egito e tinha dito: tu és o meu povo, eu vos escolhi, ó nação de Jacó, ó nação de Israel. E agora, Deus chama um profeta dentro desse povo e diz assim: vá à cidade de Nínive pregar para aquelas pessoas, porque a sua calamidade subiu até mim e eu não aguento mais isso. Para Jonas, talvez aqui Jonas dissesse assim: mas Senhor, se o Senhor tivesse com uma mensagem para o teu povo, se o Senhor trouxesse uma mensagem para a tua igreja, para o povo que o Senhor escolheu, para o povo que o Senhor se revelou, eu iria com todo prazer, como eu já tenho feito, diante do rei Jeroboão, diante da tua nação. Mas agora o Senhor me impele a falar contra aqueles que são os nossos inimigos, contra aqueles que provavelmente já estão invadindo a nossa terra nesses anos. Jonas, ele tem uma compreensão de Deus, irmãos, extraordinária. Veja no capítulo 1, se os irmãos perceberem, quando Deus começa a fugir. Jonas, ele foge, entra no navio, e ele pensa que tudo está dando certo na vida dele. Ele pensa que pode fugir dos planos de Deus. E aqui existe uma aplicação para nós, irmãos, que não há como ser humano fugir dos planos de Deus. Tudo que Deus decretou a respeito de você vai se cumprir. Deus vai mover todas as coisas para que você entre dentro do seu propósito. E Jonas, ele vai para dentro do navio, fugindo numa direção contrária que o Senhor tinha chamado. E ele pensa que está tudo bem. E agora ele disse assim: agora eu vou descansar. Agora eu vou descansar. Então o que é que Deus faz? A palavra de Deus diz isso, no versículo... Mas o Senhor lançou, versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Deus fez com que o vento e o mar se agitassem de tal maneira que estava a ponto de se despedaçar. Quando Jonas acorda, e as pessoas perguntam, aquelas pessoas do barco, eles ficam agitados, e dizem assim: olha, declara-nos agora, porque nos sobreveio este mal. Qual a ocupação a tua? De onde tu vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Veja a declaração do profeta Jonas. Jonas, ele não queria falar de Deus. Jonas, ele queria descansar. Ele queria que aquela tempestade passasse, que ele ficasse ali descansando e ele aportasse em Tarsis. Mas ele não queria ir para Nínive e fazer a vontade de Deus. Mas veja que o verdadeiro crente, Deus coloca ele para que ele seja testemunha dele. Até quando ele está procurando fugir da presença de Deus. E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Quando ele profere isso, irmãos, as pessoas ficam atemorizadas. Grande temor vem sobre eles. E disseram: que fizeste? Versículo 10. Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Então, irmãos, quando a gente lê, e a gente, na história da redenção, a gente olha para a Escritura, Deus olha para a raça humana caída, e Deus pergunta lá na eternidade: a quem enviarei? É Cristo dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, eu me farei carne, habitarei no meio deles, morrerei pelas pessoas, para se cumprir tudo o que o Senhor quer, para o Senhor salvar todas as pessoas, aquelas que o Senhor amou desde a fundação do mundo. E Jesus, ele faz isso.
Jesus, ele faz isso. Ele vem, se encarna, habita entre nós, oferece a sua vida como libação diante do Senhor, e tudo lhe é agradável. Tudo é agradável. Porque é interessante, irmãos, falar a respeito de Jesus quando fala de Jonas. Porque existe muita semelhança. Não na disposição. A disposição do profeta foi contrária à disposição de Cristo. Cristo, ele se dispôs prontamente a vir. Eu irei. O profeta disse, eu não irei. Eu fugirei. Irmãos, e por que? A pergunta inicial é essa. Porque Deus, ele não olha, vamos lembrar de outra situação. Deus não olha para o ser humano, para aquele que é bom, para aquele que faz as coisas boas, para aquele que teme ao Senhor, e não diz assim, não vai ser necessário ninguém pregar para ele. Não vai ser necessário. Deus, ele não faz isso. Deus usa a sua palavra. Deus usa a sua palavra. O meio que Deus tem para salvar as pessoas é por meio da pregação. Veja, Cornélio, no Novo Testamento, Atos capítulo 10. Um homem temente ao Senhor, que via o povo de Deus se reunindo e não apenas ele achava bonito aquele povo se reunir, mas ele já adquiriu hábitos de piedade, onde as pessoas visualizavam em Cornélio uma pessoa do bem, uma pessoa que as pessoas humanamente falando era perfeita. Mas Deus faz o quê? Pedro vai até a casa de Cornélio e prega para eles, para que ele seja salvo. Deus envia o anjo não para pregar o evangelho, mas para dizer, olha, manda buscar o pregador para que ele venha à tua casa, para que você escute a palavra, e quando você escutar a palavra, o meu espírito agirá de uma tal maneira que ele vai entender o que é de fato me conhecer. Deus quer salvar Nínive. Então Deus não podia agir de outra forma. O meio que Deus escolheu para salvar as pessoas foi por meio da pregação da palavra. Por isso Deus levanta profetas, por isso Deus levanta sacerdotes, por isso Deus chama os seus discípulos e diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que crê não pereça, tenha a vida eterna. O evangelho é o plano de Deus que vem até você, que vem até mim, que vem até os homens, e nós reconhecemos os nossos pecados por causa do quê? Da santidade de Deus. Está lá no texto de Isaías, Senhor, no ano da morte do rei Uzias eu entrei dentro do templo, então comecei a orar ao Senhor, e eu vi a glória do Senhor, e eu caí de joelho e comecei a clamar, tem misericórdia de mim, porque eu vi a Deus. Então o que era necessário? Era necessário que um anjo viesse com sua tenaz e purificasse os lábios. Era necessário salvação. Quando a gente escuta a palavra do Senhor, a gente reconhece quem nós somos. A gente reconhece que nós somos pecadores, que nós precisamos de Deus, que nós precisamos da salvação que Deus providenciou, que é Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente escuta essa mensagem, a gente corre para Jesus, porque a gente sabe que em Jesus a gente encontra descanso para as nossas almas. A gente vai para Jesus porque a gente sabe que se a gente beber dessa água, nunca mais a gente vai ter sede. A gente vai para Jesus porque Jesus é a porta. A gente encontra pastagem. A gente vai para Jesus porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, outro meio. A gente vai para Jesus, porque Jesus derramou seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Esta é a pregação do Evangelho. E nós cremos nisso. Só que quando a gente crê, irmãos, quando a gente entende o agir de Deus em nossas vidas, que a gente sabe que o Espírito Santo está agindo dentro de nós, a gente não sabe explicar, a gente sabe que existe. A gente sabe que move,
E é uma impulsão que nos leva para as coisas santas. Essa impulsão que nos leva para as coisas santas. E a mesma coisa que Deus disse lá do passado, Ele diz para a gente: tu és o meu povo, tu és uma nação, tu és uma raça eleita, tu és sacerdócio real, propriedade exclusiva minha, a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é propriedade minha, a fim de cumprir o meu propósito. Então a palavra que veio para Jonas vem também para você nesta noite. Dispõe-te, vai e proclama o evangelho pelas nações. Que a mesma situação que o profeta se encontrou, é a mesma situação que eu e você nos encontramos hoje. Dispõe-te, levanta-te, anuncia, prega, insta, quer seja oportuno, quer não. Vão aparecer várias coisas, vários modelos, várias adversidades, conceitos, ideologias, que fazem com que a gente despreze o próximo, que nos faz distanciar das pessoas por causa de quê? Por causa do que elas dizem acreditar. Sabe o que Deus diz? Essas pessoas que têm as suas filosofias, as suas religiões, as suas ideologias, elas não sabem, em Jonas capítulo 4, discernir, não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Irmãos, o evangelho ele está acima disso tudo. Está acima de qualquer doutrina, de qualquer religião do mundo. Fora de Cristo não há salvação. O evangelho está acima disso. O evangelho está acima de qualquer conceito político. O evangelho está acima de qualquer filosofia de vida. Porque a nossa vida está em Jesus Cristo. A nossa política é a política do reino. A nossa política tem um rei, e esse rei é Jesus Cristo. Ele está sentado sobre o alto sublime trono. E nós reinamos com ele. Mas o que é que acontece, irmãos? A palavra do Senhor, ela vem para mim, ela vem para você, dando uma ordem explícita. Vá e anuncie. Vá e pregue. Prega. É o meio. As pessoas podem dizer assim, mas Deus não poderia fazer isso, não. Ele mesmo não poderia aparecer para as pessoas e pregar, não. Poderia, ele fez isso no passado. Agora não faz mais. Ele apareceu para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei o nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas hoje ele não faz mais. Veja o que é que acontece com a história do rico e Lázaro. Deus não poderia também mandar alguém que já morreu para vir para a terra, não. Para anunciar um parente, para dizer como é no futuro, ou como é no reino espiritual. Não. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. A palavra de Deus, ela está aberta. A palavra de Deus é aquela que não falha. E se Deus está dizendo que, Jonas, você tem que ir, é porque você tem que ir. Isso, irmãos, para o profeta, para nós que somos verdadeiros cristãos, não é uma opção. O verdadeiro crente, isso não é uma opção. Não é uma opção. Talvez eu vá. Talvez eu queira ir. O Espírito que age na igreja do Senhor é o Espírito de poder. É o Espírito de poder para anunciar as boas novas de salvação por todo o mundo. Por todo o mundo. Só que o que acontece, irmãos, é que as pessoas, elas se dispõem a fugir da presença do Senhor. As pessoas, elas não se dispõem
para fazer a vontade de Deus. As pessoas se dispõem para fugir da presença de Deus. Veja que loucura, irmãos. Um homem que tem um entendimento tão maravilhoso da pessoa de Deus, ele pensa que pode fugir da presença de Deus. Você, nesta noite, você pensa que pode fugir da presença de Deus? O salmista, ele se indagou a respeito disso. Senhor, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, com efeito as trevas me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O Senhor é o Deus que te vê. Não há como fugir da presença de Deus. Veja que Jonas, ele empenha, irmãos, versículo 3. Nesse intento de fazer aquilo que é contrário ao que Deus está dizendo, ele usa todos os recursos disponíveis. Veja que ele procura. Ele desce, ele se dispõe para descer para Jope e procura um navio que vá para Tarsis. E ele usa o seu dinheiro para fugir da presença de Deus. Pega aqui. Eu quero ir para longe de Deus. Para longe do propósito daquilo que Deus tem preparado para a minha vida, daquilo que Ele requer de mim. Ele paga. Ele pega o bem que Deus te dá e Ele paga para fugir da presença de Deus. E vai embora. E o que é que Deus faz, irmãos? Jonas, tu não és, Jonas, um cabrito. Tu és uma ovelha minha. Deus usa o seu cajado. Toca no mar. Bate no vento. O barco começa a se levantar, a ponto de quase se despedaçar. E Jonas diz como que dissesse assim: Senhor, só tem uma coisa aí para vocês serem salvos. Me lança no mar. Eu vou morrer e não vou fazer a vontade de Deus. Eu vou morrer e não vou fazer a vontade de Deus. Aí Deus faz o quê, irmãos? Deus é o Deus da providência. Deus diz assim: ei, eu te chamei você pelo seu nome. Eu agi dentro de você com o meu espírito. Não foi para você fugir da minha presença, mas foi para você fazer aquilo que eu te mando fazer. Vá para a cidade de Nínive. Veja o capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, depois que ele está dentro do peixe, depois que ele ora ao Senhor, depois que ele reconhece quem ele é, e ele sente saudade do templo de Deus, aí o Senhor, segunda vez, ele vem, o Senhor, segunda vez, ele fala: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Observe, irmãos, proclama contra a cidade. E o interessante é que o evangelho, irmãos, ele é isso também. Se você começa a pregar juízo de Deus, você está anunciando aquilo que irá sobrevir se as pessoas não se arrependerem. Só que Deus, olha o que é que acontece. Levantou Jonas, dessa vez ele diz assim: não, agora eu vou. Ele começa, segundo a palavra do Senhor, a cidade era muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda
40 dias e Nínive será subvertida. E o que foi que os ninivitas fizeram, irmãos? Os ninivitas creram em Deus. Creram em Deus. Uma mensagem que Jonas pregou, provavelmente dizendo assim: virá juízo e eu não estou nem aí se as pessoas elas vão se arrepender. E eles chegam, se vestem, proclamam jejum, se vestem com pano de saco, desde o maior até o menor, o rei, inclusive, no seu trono, proclama e divulga Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E o que foi que Deus responde? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Irmãos, o mais impressionante é a conclusão que Jonas chega. Jonas capítulo 4, versículo 1. Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas ficou irado. E orou ao Senhor e disse assim: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra, lá em Israel? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Aqui, irmãos, a gente vê o contrário daquilo que Jesus fez. Jesus vem, deixa o céu de glória, ele se encarna, ele sofre, sente compaixão pelos pecadores, ele morre, ele ressuscita. E Isaías diz que é assim que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, ele ficará satisfeito. Que contraste, irmãos, com Jonas, porque Jonas ele ficou irado, porque Deus se arrependeu e disse: não vou destruir a cidade, porque esse povo se arrependeu, esse povo creu em mim, esse povo me buscou, esse povo disse: tem misericórdia e não destrua, Senhor, não destrua essa cidade. Meus irmãos, eu não sei se você, como Jonas sai daqui, se afasta para um lugar, fica perto de uma encosta, como se fosse uma certa parede que tinha, e Deus faz nascer uma planta. E essa planta, ela cresce e faz sombra. E Jonas, ele fica debaixo daquela sombra e ele gosta muito daquela sombra que ele está. Ele gosta daquela sombra. Então Deus faz vir um verme que come aquela planta, que faz com que aquela planta morra. E aquela planta morre. E Jonas, ele se ira de novo contra Deus. Veja o versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia,
pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou a Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tomou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Por acaso você está dando mais valor por aquilo que não te custou nada do que aquilo que Deus está dizendo que vale a pena? Deus tem os seus eleitos espalhados pelos confins da terra, por todos os lugares. Lembro-me de testemunho do missionário. Viveu no tempo onde a escravidão estava em alta, onde aquelas pessoas que vinham da África eram consideradas pessoas, não eram consideradas como pessoas, eram mercadorias, eram considerados como mercadorias, eram considerados como animais, eram considerados como qualquer outra coisa, menos como pessoas. E Deus move o coração desse missionário e diz assim: vá para a África. Eu tenho muitas ovelhas lá. Muitas ovelhas. A mim me convém conduzi-las, como as palavras que Jesus disse. E esse missionário, ele vai, proclama o evangelho, desbrava várias localidades daquele continente. Mas ele entende que pessoas, para Deus, merecem ouvir a mensagem de Deus. Pessoas que Deus criou merecem ouvir a mensagem de Deus. Deus tem duas mensagens. Deus tem duas mensagens. Uma é juízo. Jonas proclamou juízo. E a outra é salvação, para aqueles que se arrependem. Salvação. Você já escutou todas as duas. Nesta noite você escutou. Durante sua vida você escutou. Muitos de vocês que estão aqui já se arrependeram dos seus pecados, já creram em Cristo, já foram chamados por Ele. Vocês escutam a voz de Cristo, uma voz, não de ira, mas uma voz de amor. Vocês escutam a voz de Deus dizendo: vocês são meus filhos. Ninguém mexe com vocês, porque é eu que cuido de vocês. Vocês escutam isso hoje. Mas tem muitos ainda que não escutam essa voz. Tem muitos ainda que não escutam essa voz. E Deus quer trazer essas pessoas. Deus quer reunir essas pessoas. Elas fazem parte da igreja. Elas vão ser salvas. E Deus vai mover céus e terra para que você e eu, ou outra pessoa, chegue até ela, para que ela escute a mensagem e se arrependa e creia em Cristo como única salvação. Qual a atitude que você vai ter nesta noite? Você vai ser igual a Jonas no primeiro chamado
que disse assim: Deus está dizendo, dispõe-te, levanta-te, vai e prega. E você vai se dispor, se levantar e vai fugir disso? Ou você vai ser obediente, como Jesus Cristo? Você vai ser obediente como Isaías? Você vai ser obediente como Pedro, como Paulo, como os apóstolos, como vários missionários, como vários sinceros crentes? Você quer tentar a Deus? Eu não lhe aconselho isso. Obedeça à voz do Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem crê será salvo. Que o Senhor Deus nos abençoe. Aleluia. Rodeado de glória.